Opa, chegamos! Boa noite, pessoal, boa noite, amigos internautas que acompanham o canal Ativistas Ateus do Brasil, nessa que eu costumo chamar de Ágora Virtual. Nós estamos aqui mais uma vez, como programado, e anunciado e divulgado, para tratarmos de um tema muito interessante, né? E a gente intitulou a primavera laica no judiciário brasileiro com uma interrogação aí, né? Estamos, afinal de contas, vivendo atualmente uma. Opa, tivemos aqui um retorno. Pronto, mas já resolvido. Então, como eu estava dizendo, estamos vivendo no Brasil atualmente uma espécie de florescimento do judiciário no que toca à seara, né, da laicidade, a luta, a defesa da laicidade no Brasil. Nós vamos tratar desse assunto com o nosso convidado, que é, para mais especial, ele é um dos primeiros, né, da linha de frente, eu diria assim, das trincheiras do ativismo ateísta no Brasil. Diria que é um ativista com A maiúsculo, e que bom seria que tivéssemos muito mais da qualidade do nosso convidado. Eu vou chamar então aqui com muita satisfação para fazer uma apresentação logo em seguida, o meu amigo Eduardo Banques, esse carioca que é incansável. Então vamos trazê-lo aqui à nossa tela. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora estamos nós Boa dois. noite, Marcos. E, Boa noite. compartilhando também, boa noite a toda a comunidade ateísta do Brasil que está nos assistindo. Nós todos é que somos a vanguarda, você também é vanguarda. E o público ateísta que está assistindo também. Nós estamos todos inseridos dentro deste grande processo nacional de criar uma consciência iluminista nesse país que nunca teve e conduzimos realmente a política ao que ela deve ser, que é laica, plural e inclusiva. Perfeito, Eduardo, perfeito. A imagem congelou, parece ter congelado. Não sei se estamos tendo algum. Ah, agora sim. Acho que descongelou. É isso mesmo. É hora Ela é de que só cerveja, felizmente. é hora de termos uma nova perspectiva, né, em relação à política nacional, que a gente já vive novos tempos, né? Se a gente fosse remeter um pouquinho ao governo anterior, a gente já vive novos ares, né? Mas vamos aqui, eu quero fazer aqui essa apresentação mais formal, sua a partir do que você me enviou. Naturalmente, depois a gente vai conhecer um pouco mais de Eduardo Banks para apresentar aí a quem porventura ainda não o conheça, não é? E vou iniciar dizendo que o Eduardo é ateu desde os 16 anos de idade, nascido no Rio de Janeiro em 1978, no mesmo dia em que na Guiana Inglesa aconteceu o massacre de Jonestown, que foi um suicídio coletivo dos seguidores do pastor americano Jim Jones, né, que também morreu no episódio. Filho de espíritas kardecistas, porém batizado na Igreja Católica com 1 ano de vida, por força de tradição familiar. Foi o primeiro brasileiro a apostatar do catolicismo por carta enviada à Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1998, averbada à margem do seu registro de batismo em 23 de novembro de 1998. Escritor, é autor do Tratado sobre as Coisas Sagradas, livro publicado em 1996, onde se antecipou ao hoje chamado neo-ateísmo, pela defesa da posição de militância na exposição dos argumentos ateístas, e outro livro publicado, Ouroboros, um livro para a instrução de todas as gentes, saído em 2011, que é síntese de seu pensamento exposto em aforismos, alinhado com a filosofia de Nietzsche, filósofo alemão, nascido em 1844 e falecido em 1900.
além de artigos sobre literatura e filosofia publicados em revistas acadêmicas. Desde 2014, provocou o Ministério Público de vários estados a propor, com sucesso, ações diretas de inconstitucionalidade sobre leis estaduais e municipais que violam a laicidade do Estado. É também poeta, autor teatral e compositor erudito. Então, dessa maneira, apresentamos aqui o meu amigo Eduardo Banks, né? E como está dito na parte final da apresentação, é sobre essa atuação junto ao Ministério Público que vai ser centralizada aqui a nossa conversa, né? A nossa live de hoje. Mas certamente poderemos tergiversar em alguns momentos e falarmos de algumas outras coisas também, acho que não há problema nenhum. E, Eduardo, eu começo sempre, feita essa apresentação mais formal dos nossos convidados, eu começo sempre pedindo que o nosso convidado diga quem é ele, né? Ou seja, Eduardo por ele mesmo. Afinal de contas, quem é Eduardo Banks, para que as pessoas conheçam um pouco mais, de maneira mais abrangente, a sua biografia. Bem, na verdade, eu gosto de falar como o Gilles Deleuze, que é o Gilles Deleuze, o filósofo francês contemporâneo, que ele realmente ele ironizava pegando certas notícias de autores de antiguidade, aí ele dizia assim, a seu respeito, nada se sabe sobre ele. A gente pegar com Tales e outros pré-socráticos, realmente os biólogos assim, nada sabemos sobre ele, a obra que tem dele a respeito disso, então o Deleuze se definir dessa forma, eu gosto realmente também de usar essa colocação. Quer dizer, Eduardo Banks, nada se sabe sobre ele. Mas há de se saber porque você tem tido uma atuação bastante forte, né, no ativismo, no que a gente chama de ativismo ateu no judiciário brasileiro, e você até brinca, né, que você quer ficar conhecido, né, então vai ser assim conhecido como a mulher mais odiada dos Estados Unidos, como é mesmo o nome dela? A Madeleine O'Hair, que eu chamo de Mamãe Ned, que foi a fundadora da American Atheist, que foi quem começou realmente o ativismo ateu americano. Ela é chamada de a mulher mais odiada da América. Existe, inclusive, um documentário sobre a vida dela na Netflix. Então, por conta, realmente, quando ela conseguiu que as orações fossem banidas da abertura dos turnos de aula nos Estados Unidos, ela começou a sofrer ataques generalizados. Mas ataque quer dizer, claro, as pessoas falavam mal dela, as pessoas iam à imprensa e algumas coisas desagradáveis aconteciam, tipo uma pedra numa vidraça na casa, essas ameaças veladas assim, nem tão veladas, que inclusive a fizeram ter que mudar de estado. Ela saiu do estado porque ela estava sentindo que as autoridades não iam zelar pela integridade física dela e dos filhos se algo mais grave fosse feito, então ela mudou para outro estado, para a questão de garantir sua integridade, mas manteve, é claro, o ativismo até o fim. A Mamãe Ned patrocinou mais de 30 ações, algumas com êxito, outras não, manteve sempre a frente combativa o ativismo ateu, e é um modelo que hoje, realmente, nos Estados Unidos, existe realmente uma tensão muito forte, quando realmente agora que está havendo um recrudescimento da direita religiosa americana desde o tempo do Bushinho filho. Então, eles tentam colocar também normas teocráticas e a militância ateia cai matando em cima também. É claro que, além da American Atheist, existem outras instituições sérias, como a ACLU, Associação das Liberdades Civis Americanas, que também patrocinou concomitante ao caso da Madeleine O'Hair um outro processo, era o Schempp versus Ebbington, também chegou à Suprema Corte, também contra a leitura de versículos bíblicos nas escolas. Os dois foram aglutinados na Suprema Corte e vencida a causa justamente a favor da laicidade. Considerando que os Estados Unidos não são propriamente, quer dizer, não é um Estado laico, que o Brasil segue contraditoriamente a chamada laicidade colaborativa, que é uma solução, vamos chamar assim, a brasileira da nossa Constituição. É uma distorção típica da maneira brasileira de fazer política e de fazer leis.
Ela diz que o Estado não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, mas, e brasileiro, quando dizem mais, o imenso mais, é possível a colaboração de interesse público. E nessa colaboração de interesse público pode entrar até pacote de vento. E aí que às vezes eles colocam os seus jabutis dentro dos projetos de lei para conseguir botar verba em comunidade terapêutica, colocar privilégios para organizações religiosas não terem os seus atos constitutivos sindicados pelos registros civis de pessoas jurídicas. Já nos Estados Unidos, a coisa é curta e grossa. O Estado não pode estabelecer nenhuma religião. Ponto final. É a primeira parte da emenda constitucional número 1 deles. Então, não tem ali a questão da colaboração de interesse público. O que a Suprema Corte lá tem aceitado são certas circunstâncias que seriam consideradas assim, de ordem cultural, que dizem que são toleráveis. Por exemplo, colocar monumento para os 10 mandamentos. Isso é uma mania de americano. Colocar na praça pública uma placa de pedra, de granito, com os 10 mandamentos talhados. Só que, normalmente, quando esse tipo de coisa passa, também fica ressalvado que todas as outras religiões também podem ter, que não pode dar exclusivamente aos cristãos. Então, se bota um monumento desses na praça central da cidade, então outras religiões podem também querer a colocação de seus monumentos. Aí vem uma instituição que realmente eu percebo que, para mim, eles são ateus, mas estão realmente utilizando da brecha no sistema para atacar o sistema dentro deles. É o de Satanic Temple, do Sr. Lucian Greaves, que é uma dissidência da Church of Satan, do Anton Chandler LaVey. O Lucian Greaves, sempre que vê a colocação de um monumento religioso cristão em alguma cidade, ele vai lá. Então, me deixa eu botar uma estátua do Bafomé. Aqui, ó. Botar uma... Acho que a câmera não está pegando bem aqui, mas eu estava fazendo eu ia fazer o sinal do esoterismo com os 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. Vamos botar um Bafomé aqui em praça pública. E, normalmente, quando isso entra, a prefeitura fica naquela situação. Eu não posso simplesmente negar para eles, porque é um grupo religioso também. Aí, quando isso ocorre, às vezes o grupo cristão que tinha pedido a colocação dos 10 mandamentos, às vezes recua. Dessa maneira, quer dizer, vão fazendo com que os cristãos tenham que recuar para não ter que transigir também com a colocação de monumentos para os satanistas. Então, eu acredito que o Greaves deve ser realmente ateu, defensor da laicidade do Estado, usa a imagética do satanismo como uma forma de se contrapor aos cristãos que querem fazer teocracia como um elemento de guerra cultural. Ok, certo. Você fez aí um histórico interessante de como tem... Pronto, agradeço o convite, São Gonçalo, dia 23. Vou botar na agenda. Acredito que seja aqui o nosso amigo Cláudio Loyola, que certamente é ele, eu acho. Pode me chamar no grupo, no privado, como for. Ele entrou aí como ponto, é assim que eu estou lendo, mas acredito que seja o Cláudio ou alguém que vai participar do 4º encontro, né? Já é o 4º encontro que o Cláudio promove na cidade do Rio de Janeiro. Ele abre as portas de sua residência para receber amigos do Brasil inteiro que participam desse evento. Evento um pouco mais informal, não tem uma programação assim, teórica, né? Mas é um momento em que os ateus se encontram para se confraternizar, participar de um churrasco que ele organiza e, claro, deve debater também mais informalmente sobre os rumos do movimento, que o movimento ateísta no Brasil vem trilhando, né? E a gente sabe, você acompanha isso muito bem também nos vários grupos. Não é coisa fácil. Então, você diria, para início da nossa conversa, que a título de organização, inclusive essa luta, esse enfrentamento judiciário, né, que você fez um bom preâmbulo a partir da experiência dos Estados Unidos e de sua pioneira, a gente está muito longe disso, Eduardo? Realmente, como disse, só foi apontado pelo desembargador Ricardo Henry Marques Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é presidente da União Internacional dos Juristas Católicos, o que o torna uma voz insuspeita. E eu considero esse homem uma sumidade pela erudição dos seus votos e porque ele apontou realmente as contradições inerentes ao princípio da laicidade, como está na Constituição brasileira. Ele viu que se apertar muito,
poderia descambar em um laicismo de colocar a religião à margem da lei, o que não é a intenção do Constituinte, não é a intenção da sociedade, não é a intenção do movimento ateu, que nós não estamos aqui para perseguir o que os religiosos fazem na esfera privada, o que eles fazem nas igrejas deles, problema deles, nós não vamos lá, não queremos ir, façam na casa deles o que quiserem. Isso é a primeira coisa, a liberdade deles tem que ser ressalvada dentro da esfera privada. O que nós não queremos é a intromissão no espaço público, porque isso acaba usando a máquina do Estado como uma ferramenta de proselitismo. O Estado se torna submisso a fazer propaganda, porque o homem comum vem na Câmara Municipal, abre as sessões invocando proteção de Deus, o primeiro secretário lê versículo da Bíblia, então todo mundo faz isso, então é porque está certo. Então a pessoa passa, às vezes, ela normalmente nem pensaria em se converter e acaba entrando por olhar essas coisas, por ver a presença da religião nos espaços públicos como que onipresente. Isso é aquilo que os católicos chamam de fazer o magistério das ruas. Eles fomentam, por exemplo, que os religiosos andem com suas batinas na rua, que não abordem ninguém pregando. Você chegar na rua, você vai ver um padre, uma freira tomando um ônibus, eles não estão pregando, eles não estão abordando ninguém, não estão distribuindo Bíblia, não estão dando livro de orações, mas passam vestidos para quê? Para que as pessoas vejam e se lembrem que existem religiosos que se consagram. E isso acaba entrando, quer dizer, como uma mensagem subliminar, uma forma de pressão para que a pessoa eventualmente possa se converter. Quer dizer, o cara vê um padre na rua e pensa assim, cara, há quanto tempo eu não faço uma confissão? Na hora do almoço eu vou dar uma passada na igreja ali do lado e vou me confessar. Isso que eles querem. No México, era proibido que sacerdotes andassem de batina nas ruas, quer dizer, esse Ministério das Ruas era proibido por conta justamente disso, para evitar esse tipo de pressão sobre a população. Quando o Papa João Paulo II foi a primeira vez ao México, ele foi multado por andar com a sua batina dominicana branca em praça, desfilou de papamóvel e ganhou uma multa. O cidadão caro-havaitino violou a lei do México, está multado por isso. Então, quer dizer, mas, por outro lado, se conceder muito ao aspecto cultural, então, dali a pouco, tudo vai ser cultural. Então, quer dizer, dali a pouco, realmente, obrigar uma testemunha em juízo a ter que jurar com a mão em cima da Bíblia de que vai dizer a verdade, vai ser permitido porque é cultural. Quer dizer, cultural vem a palavra fetiche. Você pode admitir tudo porque é cultural. É cultural em alguns cantões da África que meninas sejam infibuladas, que tenham seus clitóris extirpados. Aí é cultural. Já pode ser cultural que ocorra atos fanáticos, como exemplo, obrigar as mulheres a ter que andar de saia, com véu, é cultural. Então não vou me meter nisso. Quer dizer, com cultural se libera qualquer aberração. Então, o operador do direito tem que sopesar muito bem para ver realmente o que é realmente cultural, tolerável dentro da cultura. Quer dizer, a gente olha, a cidade de Aparecida do Norte construiu a sua economia em torno do Santuário de Aparecida. Querer cercear monumentos à Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida seria dar um tiro no pé das finanças da cidade, que lucra com o turismo religioso. Então, temos que ter bom senso. Não, ali não é o caso de mexer, porque realmente a cidade vive disso e prospera com isso. Por outro lado, que agora, de repente, querendo colocar a imagem de santo em tudo que é a Câmara Municipal, em tudo que é a Prefeitura, botar a Bíblia em cima de uma estantezinha dentro de tudo que é escola, como se aprovou recentemente em Maués, lá no estado do Amazonas. Eu representei o MP de lá, mas ainda não obtive resposta nenhuma, porque a MPs é MPs. O MP de São Paulo é muito proativo. Outros MPs também são, mas outros também custam a dar uma resposta quando a dão. Então, quer dizer, nós temos essa distorção aqui. Qual seria para mim, quer dizer, o ponto, o ótimo? Pelo menos para a nossa tradição, do nosso direito, que é românico, latino, a Constituição Portuguesa de 1976, que tem ali um regime de separação total. Completa. Na prática, a gente teria que verificar realmente nas cidades se essa separação é realmente obedecida. Seria uma coisa a se verificar em loco. Mas, no papel, a solução legislativa é a melhor.
que ela positiva primeiro, que igrejas e Estado, aliás, o Estado tinha que ser falado na frente, que é o mais importante, o Estado e as igrejas são separados e totalmente dependentes. A igreja em gestão privada, ela faz o que quer na área privada, mas não interfere no Estado. Segundo, em Portugal, essa separação é cláusula pétrea. No Brasil não é, uma emenda constitucional pode derrogar a laicidade do Estado. Isso pode se tornar um problema. Inclusive, por causa disso, que eu dei uma segurada na minha militância nos primeiros anos do Bolsonaro, por receio de que se eu começasse a bater forte na questão das câmaras municipais, como eu comecei a fazer a partir do final de 2021, poderia haver uma mobilização de pastores em torno do Bolsonaro para que ele vai lá e revogue o inciso 1º do artigo 19. Quer dizer, poderia você usou da cautela naquele momento. Eu segurei. Eu fiquei quase 3 anos com galho dentro, esperando o Bolsonaro se quebrar ao ponto dele não ter mais poder para conseguir fazer nada. Porque em algum momento ele vai desandar. Ele agora, que ele entrou em 2019, está com capital alto. O presidente entrou, todo mundo aposta nele, até a oposição dá o voto de confiança, diz sim, estamos juntos com Vossa Excelência por um Brasil melhor, e vamos ver a merda que vai sair. Aí, aconteceu em 2020 veio uma merda que nunca poderia se imaginar na história da humanidade, que foi uma pandemia digna do pior filme de ficção científica distópica, que foi a Covid. E eu vejo que a reeleição do Bolsonaro morreu de Covid quando ele disse que não era coveiro. Foi aí que ele se enterrou, entendi? Isso aqui é o ponto de não retorno. Esse cara não se reelege mais quando ele demonstrou falta de empatia com a população e escárnio quando falaram as pessoas estão morrendo. E ele disse, e daí, não sou coveiro. Se eu tivesse no lugar dele, ainda que eu não tivesse solução nenhuma para dar a questão da Covid, eu responderia ao jornalista, vem dizer isso para mim? Pô, eu também estou morto e enterrado com eles, eu não vivo mais, eu vagueio sentindo a dor dos meus concidadãos. Se ele tivesse dado essa resposta de homem, estava reeleito, mas ele não é homem, é moleque, e queimou a reeleição dele ali. Beleza, então a partir daquele momento, nós já chegamos num ponto em que esse cara não vai conseguir mais se reeleger. Mas vamos esperar o momento, como os americanos dizem, do presidente pato-mão, que é quando o cara já chega pela metade do segundo mandato, já está desgastado, leva pau nas eleições proporcionais, no caso aqui no Brasil, as eleições municipais, que ele não fez o desempenho que quis em 2020. Então, chegou no final de 2021, avaliei, ele não tem mais força. O que ele pode fazer ainda é tentar alguma barganhazinha assim, mas de ordem econômica. Ele fez uma emenda à Constituição que isentou de IPTUs imóveis locados à igreja, mas isso foi só uma construção sobre a isenção fiscal que já existia, ele apenas tornou mais explícito, quer dizer, o poder dele estava limitado a isso, então ele não ameaça mais. Então agora vamos começar a sentar o pau de novo, que eu fiquei de 2014 a 2018 representando contra tudo que eu via de errado no meu estado, que é o Rio de Janeiro. Então eu derrubei a lei estadual que mandava botar bíblias em biblioteca sob pena de multa, a lei 5998 de 2011. A segunda ADIM, agradecendo aí no convite do amigo de São Gonçalo, foi contra a lei 556 de 2014 do município de São Gonçalo, que tinha mais ou menos o mesmo teor, Bíblia em braille nas bibliotecas e escolas de São Gonçalo. Foi a segunda a cair. E aí foram outras semelhantes, até finalmente chegar naquela lei abjeta da objeção de consciência, que tinha um número bem parecido com a primeira, era 6998, eu acho que de 2015, que era uma lei que permitia deixar de cumprir qualquer lei alegando objeção de consciência. Eu senti que isso aqui é para o médico que não queira fazer um aborto no SUS pode dizer na cara da gestante menor estuprada e tudo assim, aí aliás, eu vou fazer um adendo. Dentro da ordem da natureza, seria possível que as 3 circunstâncias que autorizam o aborto se conjuguem numa única pessoa. Podemos ter uma menor, portanto estuprada, com uma gravidez de risco, o feto pode estar atravessado ou em risco de se tornar eclâmptico a qualquer momento, que também recomendaria o aborto, e os exames apontarem anencefalia. As 3 coisas podem se combinar numa pessoa só.
Então, temos que considerar isso, que geralmente elas são separadas, mas podem se conjugar 2 ou 3 dessa mesma pessoa só. Aí um médico vai dizer, eu sou católico, eu não aceito fazer o aborto, leva esse alvará de autorização do juiz para outro médico que eu não faço. Quer dizer, sentir essa objeção de consciência é para isso, cara. Então, essa aí foi a última a ser julgada no TJ do Rio. Então, pelo menos das leis estaduais que eu examinei, assim, que eu consegui derrubar, eu peguei, foram 8 adins ao todo. O MP do Rio arquivou muita coisa que eu pedi quanto à questão de datas comemorativas, assim, que eles entenderam que não era inconstitucional, mas essas normas mais aceleradas que mandavam colocar a Bíblia em biblioteca, que davam certos privilégios a igrejas, como não ter que se adequar a projetos de segurança. Olha só, tinha aqui no Rio uma lei que dizia que a igreja não é obrigada a indicar onde é a saída para incêndio, em caso de incêndio, porra. Por quê? Porque custa dinheiro ter um projeto de um engenheiro para fazer uma rota de segurança, ter um planejamento. E eles botam a igreja em qualquer lugar, eles adaptam qualquer coisa, qualquer garagem para fazer uma igreja. E aí pode ser, às vezes, uma coisa que seria até insegura para uma quantidade grande de pessoas se houver um fogo ou qualquer outra calamidade. Eles não querem saber de nada, eles só querem o dinheiro caindo na sacolinha. Se os fiéis vão estar em segurança ou não, eles não estão nem aí, que é uma coisa que os evangélicos deviam pensar. Como é que podem estar querendo ajudar a obter a salvação na vida futura alguém que está pouco se fudendo para a segurança da sua vida presente aqui? Se eles não estão nem aí se você vai morrer, como é que eles podem estar preocupados com a sua miserável alma, rapaz? Então, quer dizer, tem que parar para pensar que pastor é esse? Não quer saber da minha vida, mas quer indicar o caminho da minha salvação? Salvação é meus ovos. Eduardo, achei interessante aí essa questão se eu bem entendi, você conseguiu sustar a objeção de consciência. Sim, eu derrubei a lei da objeção de consciência. Eu consegui acabar com ela. Esse assunto me interessa, porque muito me interessa. Você sabe, a gente tem aqui se posicionado no canal favoravelmente a discussão, que se faça uma discussão no Brasil sobre a necessidade ou a implantação da eutanásia como direito, ou suicídio assistido, etc. E esse é um tema que está dentro dessa discussão, sem dúvida nenhuma, claro. Você conseguiu isso aí no Rio de Janeiro, né? A ideia de eutanásia... Sim, uma lei estadual que permitia qualquer um se recusar a cumprir qualquer lei alegando objeção de consciência. Imagina o caos. Pois é. Então, eu tenho acompanhado discussões em outros países, inclusive, onde a objeção de consciência por parte do médico, da equipe médica, ela ainda é mantida. Inclusive, o caso que eu trouxe recentemente aqui ao nosso canal, da Ana Estrada, né, no Peru, ela conseguiu que a Suprema Corte peruana garantisse esse direito, mas ela teve que conseguir um médico que pudesse praticar a eutanásia nela, porque alguns alegavam a objeção de consciência e isso era um direito, né? Então, você acha que se porventura viermos a ter a implantação da eutanásia no Brasil, o que é muito difícil, naturalmente é muito difícil, mas até em função do que aconteceu aí no Rio de Janeiro, por força dessa sua ação, a gente poderia emplacar isso também em âmbito nacional? Ou você acha que seria mais forte a noção, a ideia de que o médico, por ser católico, crente ou o que quer que seja, por objeção de consciência, possa se julgar impedido de fazer a eutanásia? A questão aqui é o seguinte: o servidor público, funcionário, ele tem que cumprir ordem. Ele cumpre o seu dever funcional. Então, se estamos falando de médicos do SUS, médico de hospital público, médico de hospital municipal, médico de hospital estadual, esse não tem querer. Ele tem que fazer aquilo que é mandado, que vem por lei mandado. Então, chega uma gestante para abortar, ele simplesmente tem que fazer gostando ou não gostando. Se criar caso, vai ganhar um belo processo por violar o dever funcional. Então, escolha entre ser médico do serviço público ou ser católico. A escolha é livre. Você não pode querer ter as duas coisas. Você não pode querer estar no serviço público de um Estado laico e dizer que não vai fazer coisas que um Estado laico manda fazer, alegando que eu sou cristão, não faço aborto. Não, safado. Você vai pegar agora, vai fazer a curetagem, vai ligando o ultrassom,
Se quiser, você pode até rezar pela sua alma e depois se confessar com o padre, dizendo que fez isso para levantar a excomunhão. Mas vai fazer esse aborto aqui ou tá fora. Se acha que é complicado, então tá. Então você se demite e dá a vez para outro médico que faça. Então, quer dizer, essa é a minha postura em relação ao serviço público. Eles cumprem ordem, então eles têm que obedecer. Eles não têm querer, não têm vontade, não têm gosto. É fazer ou vai para a rua. Já no hospital particular, a coisa muda de figura, porque ali entra a autonomia da iniciativa privada. Então, por exemplo, se for no Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital católico, é que realmente eu tenho direito de ser assistido lá por conta do convênio, que meu pai aposentado, o convênio lá do plano de saúde privada que tem, permite isso para ele, para minha mãe e para mim. Então, é um hospital onde normalmente eu vou lá e faço minhas consultas. É um hospital católico e privado. Se lá eles disserem, eu não vou fazer uma eutanásia, eu não vou fazer um aborto, azeite. Então, vai para o SUS. Eu não posso obrigar uma pessoa realmente da iniciativa privada a fazer o que não quer. Aí é diferente. O hospital pode dizer, eu não vou cobrir isso. A questão pode, eventualmente, ser interpretada nos tribunais de considerar que, se não havendo a possibilidade de atendimento no hospital público e for uma coisa urgente, que haja uma decisão, realmente uma menor estuprada e que ainda por cima está correndo risco. Não, você vai ter que fazer aqui mesmo. Aí, a omissão deles pode realmente entrar em conflito com a necessidade do paciente, a sua integridade, e aí vai prevalecer. Mas, em regra, eu considero razoável que um hospital católico, uma Santa Casa, não aceite fazer abortos ou eutanásias ali dentro. Razoável, quer dizer, até certo ponto. Quer dizer, desde que não conflitando, realmente saber. Se não tiver um hospital público por perto, adeus, meu filho, é Santa Casa de uma cidade pequena, não tem outro hospital público aqui, então vocês vão ter que fazer aborto gostando ou não, até multa diária em cima. Então, a Sara, já agradeço a presença da Sara, vou aproveitar esse momento até para cumprimentar os amigos que estão acompanhando a nossa live, o Cristiano Silvestre, muito obrigado, Cristiano, pela presença, o Toque Reto na Pseudociência, obrigado pela participação aqui. Ela disse que pegou a live já andando, queria perguntar, Eduardo, a objeção de consciência é inconstitucional, certo? Correto, agora... Ninguém pode se desculpar de cumprimento, claro. Isso está no artigo 5º, inciso 8º, infine, da Constituição Federal. Ninguém pode alegar questões de consciência ou de crença para se eximir de obrigação a todos imposta. Então, quer dizer, é um dever de todos. Aquilo que é dever de todos, você vai ter que fazer. O que é imposto a todo mundo, quer dizer, você só pode alegar uma questão de consciência ou crença naquilo que não é um dever legal imposto a todos, que estejam nas mesmas condições. Agora, há uma pequena exceção. A Constituição Federal regulamenta a questão da objeção de consciência em um único ponto, quando trata do serviço militar, em que diz que, por objeção de consciência, pode-se negar a fazer o serviço militar, mas aí fica-se obrigado a prestar o serviço civil, que é substitutivo dele. Se recusar a fazer os dois, aí já entrou no campo da sacanagem, vai ser dado como desertor, vai perder direitos políticos, vai tomar as sanções da lei. Mas, quer dizer, outra consciência só para não servir o exército. Certo. Eduardo, nós vamos falar de uma maneira mais geral das suas ações, daquelas que têm conseguido êxito, né? Mas é interessante que já que a gente está tratando aqui do aborto, de objeção de consciência, que está relacionado também a essa temática, né? Como que você tem acompanhado essa discussão que está incendiando o Brasil, digamos assim, vários ONGs se manifestando, grupos, OABs, enfim, contra, né, majoritariamente, a grande maioria dessas organizações sociais se posicionando contrárias a essa PL 1904, exatamente, 1904, do Sóstenes Cavalcante, tem como coautora também uma deputada federal de Santa Catarina, nem me recordo agora o nome dela, mas enfim, como que você está vendo isso? Eu vi o pronunciamento da ministra, né, das Mulheres, a Cida Gonçalves, né, dizendo da inconstitucionalidade
dessa proposição. Que avaliação você faz no contexto que a gente está vivendo, com uma bancada evangélica muito poderosa e um centrão, um pessoal que domina ali o Congresso Nacional de uma maneira muito forte e com um viés sempre muito conservador? Esse PL 1904 é uma quedinha de braço com o PSOL por causa da ADIM, que o Partido Socialismo e Liberdade entrou contra a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a sistolia fetal. Que a sistolia fetal é um procedimento feito em abortos tardios, acima das 22 semanas, e que os movimentos que se chamam pró-vida, quer dizer, não sei, pró-vida de quem? Pró-vida do ser que ainda não existe contra a vida do ser que existe, tá? Poser. Então, existe essa grita para proibir a sistolia fetal, que na prática seria uma forma de impedir os abortos tardios. E isso já é uma coisa estudada, porque na maior parte dos casos de aborto legal motivados, principalmente por questões de estupro, já passou de 22 semanas, porque a pessoa precisa entrar com alvará de autorização. Porque como o aborto não é livre, você não pode simplesmente tirar porque quer tirar, que é o que deveria ser. Isso, de lege ferenda, é o que deveria ser. Até o 9º mês, quero tirar, tira. Enquanto não nasceu, não está humanizado, não temos uma pessoa ali. A questão não é o nascimento convital, é viabilidade, é viável. Ok, é viável, mas enquanto ainda está preso ao cordão umbilical, ele não está humanizado. Então, com isso, nós não temos realmente uma pessoa ali. Então, quando ocorre um estupro, a mulher vai ter que seguir todo aquele iter de constituir advogado ou chamar o defensor público, entrar com vará de autorização, o juiz nomeia curador ao nascituro na pessoa do defensor público da vara, colhe o parecer do MP, que em 100% das vezes vem favorável. Não, 99%. Houve aquele caso odioso lá em Santa Catarina, que acabou no CNJ, que a juíza promotora foram coagir uma criança de 11 anos. Então, 99,999% das vezes o Ministério Público se manifesta favorável. A Defensoria Pública vem como curador do nascituro e diz que nenhum direito do nascituro está sendo prejudicado com o abortamento, porque ele não tem direito, né? Sujeito de direitos. Então, quando sai a sentença autorizando, já passou da 22ª semana. E quando se trata de estupro, quer dizer, nós estamos falando de um feto viável, ok. Não é um caso de risco de vida para a mãe, não é um anencéfalo. Pode acontecer, as 3 coisas podem concorrer, mas normalmente não. Normalmente é um feto perfeitamente viável e saudável, só que foi colocado ali de maneira acelerada, porque a mulher sofreu uma violência. Simplesmente um homem abusador foi lá e colocou um feto dentro dela, a goela dentro. Então, aqui não interessa também porque ele também que ele é saudável, ele tem que sair. É um penetra, ele vai ter que ser colocado para fora. Ok, mas a autorização vem depois da 22ª semana. Aí, procedimento normal para esse assistolia. Só que, mas ele causa sofrimento. Aqui não, né? O feto não tem sofrimento, cara. Isso aí é uma falácia. Ele pode ter a reação, um estímulo, assim, quando toca, de reagir, como qualquer matéria viva também. Se eu for fazer um procedimento cirúrgico no seu coração e tocar no seu miocárdio, ele também vai reagir ao toque. O seu coração pensa? Não. Então é apenas uma reação como um galvanismo. Ele vai reagir quando é manipulado para ser retirado. Mas não é sofrimento verdadeiro humano. Aí, o CFM veio e proibiu a sistolia. O PSOL entrou com a DIN. E o Xandão deu a liminar para suspender aquela resolução. Ela está suspensa. Aí, quando saiu a liminar, o Sóstenes veio na queda de braço e decidiu tornar em lei que, se houver o aborto após a 22ª semana, a pena será a mesma do homicídio. Quer dizer, não, olha, mais. 20, sim, o homicídio é 20 anos, né? 20, exato. Sim, o homicídio simples, o artigo 121 caput do Código Penal, ele é matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. A pena sobe para 12 a 30 anos se houver as qualificadoras, como motivo fútil, mediante paga ou promessa de recompensa ou motivo torpe, a traição de emboscada por meio que dificulte a defesa da vítima, com uso de chamados requintes de crueldade, como uso de fogo, asfixia, explosivo, meio insidioso ou cruel, para assegurar execução
impunidade ou a vantagem de outro crime, no contexto de feminicídio, que é uma alteração mais recente, e também o que veio com o pacote anticrime quando se trata de assassinato de agente de segurança pública ou de militar, ou também de certas autoridades, como os presidentes das casas legislativas. Que isso é realmente, por sinal, eu fui jurado de 2004 a 2008, então eu tive realmente competência como juiz popular, quer dizer, não togado, mas quer dizer, como juiz de fato, justamente para casos de homicídio, instigação ao suicídio, aborto. Somente vi processos por homicídio. Eu nunca vi em 4 anos um processo de aborto para ser julgado na minha frente no primeiro tribunal do júri da capital do estado do Rio de Janeiro. Oxalá não veja nenhum, porque não tem o menor cabimento que além da vítima... Uma letra morta. Na prática, é uma letra morta. O problema de estarmos discutindo a criminalidade é que, pelo fato de haver uma norma incriminadora, o aborto não pode ser feito no SUS e não pode ser coberto pelos planos de saúde, porque é um procedimento criminoso. Então, esse que é o problema. Não houvesse a lei, os planos de saúde teriam que cobrir e os hospitais públicos teriam que fazer, e, inclusive sem precisar de justificativa, que hoje a mulher tem que mostrar, eu fui estuprada. Aí veio uma portaria que mandava apresentar uma série de documentos, tinha que fazer o registro de ocorrência, tem isso e aquilo e tal, impunha entraves burocráticos, foi coisa de Bolsonaro também. Aí caiu com o Lula. Caiu isso. Então, quer dizer, mas ainda assim a mulher precisa obter um alvará de autorização, ela tem que mostrar para o juiz que a gravidez decorreu de estupro. Claro, sendo menor de 14 anos, isso é presumido. Você não tem que discutir se colocaram a arma na cabeça dela, se eram 2 ou 3 homens dominando a força, se ela apanhou mais, se ela apanhou menos. Não, menos de 14 anos é presumido. E isso é a maior parte dos casos de estupro, porque o estuprador mente é covarde. Geralmente ele ataca realmente meninas. Meninos também, mas quer dizer, uma menina não engravida. Então, quer dizer, os meninos que são vítimas de abuso sexual se tornam uma multidão silenciosa nesse debate, porque o contingente de crianças do sexo masculino abusadas é tão grande, não sei dizer também se um pouco menor que o de crianças do sexo feminino abusadas. Mas como o menino não engravida, ninguém para contar quantos garotos foram sodomizados. Então, quer dizer, nós sabemos a estatística por causa das minhas, que menina sofre defloramento, menina sofre gravidez. Então, essas entram nas estatísticas. Agora, quanto à questão dos meninos, é mais difícil saber, primeiro, porque não deixa esses vestígios, segundo, porque socialmente é considerado como uma coisa muito mais agressiva à honra da família, que um menor seja sodomizado, um menino seja sodomizado. Então, as famílias tendem a esconder mais e a não denunciar também. Então, isso daí quer dizer, você toca uma preocupação enorme com todas as crianças de todos os sexos que sofrem abuso sexual, tanto as do sexo feminino quanto as do masculino. Quer dizer, eu vejo que, nesse caso, as vítimas do sexo masculino tendem a ser mais silenciadas, deixam de aparecer nas estatísticas. Isso tudo que você fala só corrobora a necessidade que a educação brasileira dedicasse uma atenção muito especial à educação sexual. Você não acha isso? Claro! A educação sexual é o que previne isso. Aí os moralistas vêm dizer, você vai sexualizar precocemente. Cara, o que sexualiza precocemente é o estupro. Uma criança de 11, 12 anos que sofre abusos reiterados, ela tem, veja só, a psicologia dela é completamente diluída. Ela tende, às vezes, como uma forma de lidar com o abuso, a naturalizar o abuso. E isso faz com que ela seja ainda mais abusada. Não quer dizer que o abuso é uma coisa boa, pelo contrário, é algo tão ruim que ela naturaliza para poder suportar aquilo. E aí, às vezes, ela se torna sexualizada e começa a acreditar, eu só sirvo para isso no mundo mesmo. Então eu vou dar para qualquer um que passar, já que é isso que querem mesmo. Então, quer dizer, de repente, a menina que já sofreu abusos, um menino que sofreu abusos, está sozinho com um adulto que não está nem tendo qualquer conotação sexual e diz, tira a roupa nisso que você quer, que ela já pensa isso, não quer dizer, ela passa a carregar o estupro dentro de si. Ela mesma passa a se auto-estuprar por causa disso, a se entregar dessa forma. Isso é que é sexualização precoce e doentia. Agora, a educação sexual é o que previne isso. É a criança saber desde cedo que existem pessoas, tanto maiores de idade quanto menores também, que vão querer cobiçar a carne delas
pensando no próprio prazer ou pensando na dominação, que é uma coisa talvez ainda mais doentia, que o verdadeiro estuprador ele não tem prazer com o orgasmo, mas é com o olhar, o olho da mulher e ver o desespero, o medo dela. E aí ele se sente o fodão. Ele sentiu a grande coisa porque ele conseguiu dominar alguém, botar alguém sob terror. Isso é que é uma coisa ainda mais doentia do que querer simplesmente seduzir para ter o prazer. E sendo tudo isso errado, mas dentro do errado, quer dizer, o verdadeiro estuprador mesmo que faz por um sentimento de domínio e nem tanto de luxúria, acaba sendo o pior de todos. Então, quando as crianças souberem que existem pessoas com essa disposição e que quando vier o menor sinal de que isso está para acontecer, como, por exemplo, alguém vem e oferece uma bala, um doce para me visitar lá em casa, vem aqui, aproveita minha mulher sai para trabalhar, você pode assistir TV na minha casa. Cuidado! Quando aprender isso, cuidado a ficar longe, vai evitar muita coisa. E se acontecer de algum adulto ou outro adolescente atravessar o sinal, passar a mão onde não deve, denunciar aos professores, denunciar aos pais, ao conselho tutelar, a qualquer pessoa que tenha algum ascendente na comunidade de que isso aconteceu. E a denúncia ser levada adiante, quer dizer, a educação tem que ser levada, não apenas a criança saber denunciar, mas aqueles que recebem a denúncia têm que compreender a gravidade disso e agir de imediato, não tentar abafar para não comprometer a honra da família, para não estragar o casamento, como muita mulher faz quando descobre que o companheiro está abusando dos seus filhos, aí fica, mas se eu denunciar, ele vai preso, eu vou perder o meu sustento, meu companheiro vai preso. E aí acaba fazendo vista grossa e deixa realmente a menina sofrer abuso até a hora em que, em algum momento, engravida e a casa cai. E quando se trata de criança de sexo masculino, o abuso pode durar até a vida adulta, porque não vai engravidar nunca, não vai deixar sinais visíveis, o que facilita ainda mais a vida do abusador. O presidente Lula já sinalizou, acho que até no tweet oficial dele, né, que prefere, pelo menos essa opinião dele, prefere que a lei permaneça como ela está, ou seja, que não haja um retrocesso dessa natureza, que é criminalizar aquela que já é vítima, né, nesse processo todo, que já é doloroso por demais, né, e ainda a lei criminalizar aquela que sofreu abuso. Quer dizer, a sociedade brasileira não deve deixar passar uma coisa dessa. Acredito que o presidente Lula deverá, se aprovado, claro que ele vai vetar. Agora, que seja, inclusive, aprovado. Se aprovado isso, o STF vai derrubar. Isso não vai. Se passar, se o Lula vai vetar. Se o veto dele cair, o STF vai derrubar também. Agora, imagine a aplicação dessa lei. Menor de 18 anos é inimputável. Então, uma criança não vai cumprir uma pena de 20 anos. Tudo bem, eu entendo o que a deputada Sâmia Bonfim quis levantar quando ela disse que criança não é mãe. É claro que criança não é mãe. Inclusive, a gente vê esses cristãos como Sóstenes, que vêm com esse projeto, eles têm como mãe do seu Deus uma criança abusada, porque, segundo a tradição, Maria tinha entre 12 e 14 anos e foi transformada em mãe sem ter o direito de primeiro ser mulher. Então, quer dizer, a história do cristianismo já vem do abuso sexual. O cristianismo é uma religião que tem a sua gênese de uma história de abuso, de uma gravidez na adolescência. Foi uma adolescente grávida que pariu Jesus, porra. Então, sem contar, né, Eduardo, os escândalos que pipocaram aí, que são notórios dentro das instituições religiosas, sejam elas católicas ou protestantes, mas a gente vira e mexe, está com um caso escandaloso sendo apontado pelos jornais, né? A Igreja Católica teve que pagar indenizações pesadas em vários países, quer dizer, não é exemplo de moralidade para nada, né? A própria instituição não é exemplo de moralidade. Eles têm o que eu chamo de o complexo de Gilgamesh, olhando aquela epopeia do Gilgamesh da antiguidade, que era o Gilgamesh, era o rei de Uruk, que era 75% divino e 25% humano. Então, logo no começo da narrativa, é de que por causa disso ele se achava no direito de comer todo mundo.
literalmente dizer assim, ele não deixava a filha em paz com seus pais, não deixava o filho em paz com seus pais. Ele simplesmente, quando ele via algum homem, alguma mulher, ou menor de idade, que ele fosse atraente, ele simplesmente ia lá e pegava. Porque síndrome do pequeno poder, como diz o Michel Foucault, o cara tem uma autoridade ali conferida. No caso, o Gilgamesh era rei e era 75% divino e 25% humano. Então ele acha que pode fazer tudo. Então, quer dizer, eu estou com o desejo, eu vou simplesmente pegar essa criança aqui e se o pai resistir, eu ainda vou tratá-lo como se tivesse feito uma lesa majestade. Tá? O que é isso? Eu não sou rei, não sou dono dessa cidade, não posso fazer o que eu quero. Então também o padre, o pastor, eles têm essa mesma síndrome de pequeno poder. Ele recebe uma paróquia, recebe a educação de crianças em um internato, em alguma instituição religiosa, e aí simplesmente ele tem a disponibilidade. As crianças estão ali na mão dele, ninguém está olhando. Eu sou o padre, eu fui ordenado, o pastor, eu sou ungido, então eu vou fazer o que eu quero. Eu quero abusar, eu vou abusar. Então, por isso que eu chamo essa gente tem complexo de Gilgamesh. Agora, a história do Gilgamesh teve um final belo, porque o Gilgamesh se humanizou. Ele deixou de ser um monstro no momento que os deuses da Babilônia, que os cristãos gostam de dizer que são demônios, viram que o Gilgamesh estava passando da conta, que ele estava abusando das pessoas. E os deuses da Babilônia, quer dizer, entra Pazuzu, entra Lilith, entra, quer dizer, esses deuses todos que são chamados de demônios, não gostavam de estupro, não. Então, para acabar com isso, eles decidiram criar Enkidu, que era um homem que era 25% humano e 75% animal, que foi criado para encontrar com o Gilgamesh e dar uma coça nele. Então, quando o Gilgamesh soube que o Enkidu estava indo para Uruk, ele teve a estratégia de mandar que uma prostituta cultual encontrasse com o Enkidu e lhe ensinasse os hábitos de civilização e, de certo modo, gastasse um pouco a energia dele. Durante uma semana, o Enkidu, com a prostituta cultural, a prostituta com o Enkidu. Então, quando o Enkidu chegou em Uruk, ele já estava um pouco enfraquecido. Aí Gilgamesh e Enkidu lutaram e ficaram lutando 3 dias a fio, sem dormir, sem descansar, sem parar para beber, sem encostar nas cordas do ringue, nada. Ficaram lutando, e depois de 3 dias, eles empataram. Aí um abraçou o outro e eles se tornaram amigos. E foi da amizade do Gilgamesh com o Enkidu que o Gilgamesh se humanizou, que ele passou a ter amor pelas pessoas. Que ele começou a ver realmente aquele homem que era 75% animal e que era, no entanto, o seu igual na luta, na mão tão poderoso quanto ele, foi quem o fez amar os seres humanos. O amigo espectador que acompanha aqui a nossa entrevista com o Eduardo, né, constata que o Eduardo não só é uma pessoa de notório saber jurídico, mas também é uma pessoa de notório saber mitológico, né? Traz aqui para ilustrar a sua fala da humanização dos seres, dos deuses da mitologia suméria, e ilustrou muito bem, né? Ele que é também escritor, dramaturgo, né? Então a gente está aqui na companhia de um erudito. E eu pergunto a você, Eduardo, sobre essa questão, porque assim, a gente está falando do aborto, né, que é uma problemática muito séria no país, mas você tem questões menores, e a gente está falando aqui de um florescimento, esse é o título, a partir até de uma matéria sua, né, a Primavera Laica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que você publicou no jornal online Última Hora, isso no dia 7/5/2024. E aí a gente tem essa atuação do Ministério Público, não só em São Paulo, mas em outros estados também, e recentemente nós tivemos aquele absurdo que você também acompanhou, inclusive você provocou o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do padre Paulo Silva, que quis atribuir a tragédia acontecida e ainda em andamento, de certa maneira, no Rio Grande do Sul, das enchentes e tal, a satanistas, a bruxaria, ao fato de ser, segundo ele, o Rio Grande do Sul o estado com o maior número de ateus
do país e de terreiros de Umbanda ou de Candomblé, atribuindo tudo isso. E eu manifestei a minha indignação, fizemos aqui uma live em torno dessa questão, você foi o primeiro, inclusive, a provocar, né? Fale um Eu pouco sobre provoquei isso. o MP estadual, eu mandei uma notícia crime para o MP estadual, soube que um deputado gaúcho encaminhou para o MPF, quer dizer, ele já entrou logo na tese da federalização da violação de direitos humanos. Seja o MPF, seja o MP estadual, alguém tem que dar uma sanção nesse padre, alguém tem que denunciá-lo. Da mesma forma como aconteceu com a pastora, eu acho até que do Rio de Janeiro, salvo engano, que falou uma besteira semelhante e já está lá tendo que se resolver na justiça, que foi denunciada. Ou seja, muito importante que a sociedade civil, né, o Ministério Público também, e no caso aí foi um deputado, mas a sociedade civil esteja organizada e atenta a esses abusos cometidos ou tentativas como esta de legislar de maneira perversa, né? Essa que é o adjetivo que tem que se dar a uma lei como esta proposta pelo Sóstenes Cavalcante. É uma maneira de legislar perversa, numa flagrante tentativa de queda de braço, como você bem... É uma tentativa de barganhar, que agora o que sai hoje, ele falou para o PSOL que ele pode tirar esse projeto se o PSOL tirar a DI da sistolia. Então, quer dizer, até para chantagista, esse cara não presta, porque as DINs não podem ser retiradas, garotão. O artigo 5º da Lei 9868, de 1968, que aqui regulamenta o processo das ações diretas de inconstitucionalidade no STF, proíbe a desistência. Uma vez que a DIN entre, ela é uma pedra que foi arremessada e vai seguir o seu movimento por inércia até a vidraça. Ou estilhaça a vidraça com a declaração de inconstitucionalidade da lei, ou a vidraça resiste e a pedra cai paralela ao muro. Simples assim. Então a DIN não pode ser desistida. O cara chegar e dizer assim, vocês desistem da DIN, que eu retiro o projeto, o pessoal não pode desistir da DIN, o pessoal propôs, já tem uma liminar deferida pelo Alexandre de Moraes, eu acho até que já foi ratificada pelo plenário, se não foi, vai ser a qualquer momento, então ela não pode ser tirada. Aí ele vem querer barganhar. Eu tiro esse projeto se vocês tirarem a DIN. A resposta que tem que dar é a seguinte, cara, luta pela vida. Eu estou querendo, o seguinte, normalmente, como dizia o Maquiavel, dava certos exemplos de alguns comandantes que encurralaram exércitos inimigos. Aí, quando o cara vem querer fazer a coisa, não tem acordo, não. Eu vou acabar com vocês todos aqui. Isso aí, às vezes, dá uma energia no exército cercado que vai lutar pela vida e, às vezes, isso inverte a vitória. Às vezes, quer dizer, o exército que já estava para se render, quando escuta dizendo não vai haver captura de prisioneiros, vai todo mundo morrer. Então vamos lutar com quem ainda temos, e às vezes a batalha invertida. Então eu diria para o Sócrates, luta pela vida, faz como nessas circunstâncias, porque nós não vamos fazer acordo com você. Por quê? Porque a moeda que ele está apresentando é podre. Ele está vindo com um projeto completamente desproporcional, que quer dar a mesma pena de homicídio para quem pratica um aborto a partir da 22ª semana, mesmo que a mulher tenha sido estuprada. Porque ele não retirou a escusa absolutória no aborto necessário, que é o risco de vida para a mãe. Não retirou também no caso de anencefalia, que foi construído pela STF na DPF 54. Foi exclusivo em relação ao ele escolheu só o aborto sentimental. É por isso que essa lei, aliás, esse projeto, está sendo chamado na verdade, de lei do estuprador, porque claro, o estuprador ele passa a ter uma pena que é menor do que a vítima. O estuprador pega 10 anos, a vítima vai pegar pelo menos 20. Se considerar a pena máxima do homicídio simples, se considerar, agora tem a questão também do chamado menoricídio, se a vítima é menor de 14 anos, a pena é aumentada de 1/3, como está no artigo 121, parágrafo 4º. Então, quer dizer, a pena seria maior de 20 anos se eu considerar que o nascituro é uma pessoa humana menor de 14. Então, vai ser 20 mais 1/3. Isso é uma violação flagrante ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, um sujeito de 17 anos e 9 meses ele mata,
ele assassina alguém, ele vai ficar nas casas de reeducação por alguns meses apenas, depois vai ser liberado. Não, Ora, ele pode ficar até 3 anos. Agora vamos por Não, partes. sim, mas se tem 17 anos Agora, e quer dizer, uma 9 menor, meses. vamos ver, se uma menor abortar, uma menor estuprada, se ela é menor de 14, que se presume estupro, se ela é maior de 14, menor de 18, em que aí ela precisa afirmar que houve estupro, ela, de qualquer modo, é inimputável. Então, se ela fizer o aborto após as 22 semanas, ela será inimputável, mas responderá na forma do ECA por um ato infracional análogo ao crime de homicídio. E poderá ficar internada na Fundação Casa por 3 anos. Tá bom isso? 3 anos de Fundação Casa. Interessante a gente estar trazendo esse tema. Quer dizer, eu entendo que a deputada Sânia levantou, quer dizer, não há risco da criança ficar presa 20 anos, porque criança não vai presa. Naturalmente. Mas ela pode sofrer uma medida socioeducativa prevista no ECA de até 3 anos de internação na FEBEM ou na Fundação Casa. E as pessoas adultas que colaborarem com esse aborto, elas sim estarão sujeitas à pena de 20 anos. Quer dizer, a mãe, se autorizar, vai pegar 20 anos. A filha menor que fez vai ficar 3 anos. Quer dizer, imagina, a mãe na cadeia, a filha na Fundação Casa. O médico que praticou vai ter o seu registro profissional cassado e vai pegar 20 anos também de cadeia junto com a mãe. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente absurda. Isso aí, quando o absurdo é grande, rapaz, a gente vê isso não é moeda de troca. Se esse cara fosse esperto, ele faria alguma outra movimentação qualquer no artigo 128, que eu acho até melhor eu nem comentar aqui, que para fazer o mal eu saberia fazer uma alteração nesse artigo 128 que colocaria mal para todo mundo e não haveria inconstitucionalidade. Então, silêncio. Como diz o Wittgenstein, o que não se deve falar, não se pode falar, deve se calar. Então, vou calar. Mas ele é meio idiota. O cara é um idiota. Ele não sabe, não presta nem para fazer o mal. Quer dizer, não presta para negociar, não presta para fazer o mal. É mais ou menos como aquilo que eu ouvi o conselheiro José Amaral Argolo, do CNJ, já aposentado, falar de certos sujeitos, no caso, maus juízes que eram submetidos a processo administrativo. Ele dizia, o quê, cara? Tu é juiz? Você não sabe nem peidar. Então, quer dizer, o Sóstenes é um cara que não sabe nem peidar. Que ele apresenta um projeto absurdo desses, é só para gerar repercussão, a gente está aqui falando, mas é uma coisa que viola de maneira tão clara o inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, que não vai ter sobrevida. O Lula veta, o presidente do Congresso, o presidente vai derrubar o veto, ok, vai ser promulgado, e o STF no dia seguinte está suspendendo e dali a pouco está caçando. Então, isso não tem sobrevida. Então, para início de conversa, eu não vou fazer acordo, não vou ter negociação com quem não tem uma moeda de troca. Quem não tem uma moeda de troca. Isso não é moeda de troca, isso é moeda podre. Então, ele não tem o que usar para pressionar o pessoal. O pessoal pode fazer aqui para ele e acabou a história, porque mesmo que o projeto dele passe, o pessoal vai lá e faz outra ADI. Então, o pessoal, tudo bem, continua com o teu projeto aí, sucesso com ele, porque a gente vai ganhar a ADI da sistolia fetal, e se esse teu projeto passar e conseguir ultrapassar a derrubada do veto do presidente, que o Lula vai vetar isso, a gente vai entrar com outra ADI e vai derrubar os dois. Vão cair os dois e a gente não vai se sentar para negociar com você, que eu não Ou seja, o PL dele é natimorto. Vai sofrer aborto na hora final. Ou ele vai parar em algum momento que a própria bancada evangélica já está com medo, já está sentindo queimar a mão com as tabocas do foguete que quis soltar. Então, eles mesmos já estão pressionando o Sóstenes a deixar disso. Ele vem e joga esse veneno tiradinho da sistolia que o especialmente realmente poderia colocar um aumento de pena, se bem que eu acho que no caso de estupro, acho que até já existe, sim, se os crimes sexuais já têm aumento de pena, quando a vítima estava sob o cuidado, a autoridade do estuprador, e isso pode incluir também o professor, o padre no colégio interno religioso, o pastor fingir o ministério, isso aí que acho que até já agrava, acho até que isso já está no artigo 226 do Código Penal, até existe esse agravamento. Agora, quer dizer, o Sóstenes... Ele tem falado, né? Ele tem falado de que iria propor isso, como já talvez tentando
se redimir, eu não diria, porque né, ele é cínico o suficiente para não ter nenhuma espécie. Tentando Ele quer só fazer jogar pressão. para a plateia, né? Ele quer fazer alguma pressão. Ele quer fazer uma pressão, só que essa pressão não vai colar, porque ele não colocou um projeto que realmente possa causar algum problema por ser constitucional. Você pode fazer um projeto maligno, porém constitucional, que vai deixar o STF na rabuda. Porra, está sendo dado tratamento isonômico aqui. Agora, pô, ele não sabe nem peidar, ele não sabe fazer um projeto direito. Eduardo, então, ele vai e coloca uma coisa desproporcional, que é só para fazer barulho, e, no entanto, é um saco de ar vazio. Ele faz um barulhão quando estoura, mas não tem nada dentro. Isso foi muito interessante a gente trazer esse assunto, que está na berlinda, todo mundo está discutindo essa questão, certamente os grupos de feministas, outras entidades. Agora, você veja que a CNBB, cara, lança nota apoiando um projeto dessa natureza. Isso é uma lástima. CNBB sendo CNBB. Exatamente. E contra... No começo do 2023, eles reclamaram que o Lula saiu daquele consenso de Genebra e ainda chamaram de Convenção de Genebra, confundindo com os tratados de direitos humanos contra crimes de guerra, como se o Brasil lá fosse sair das convenções de Genebra. O Brasil saiu do consenso de Genebra, que foi uma atrapalhada de Trump, uma trampalhada. E a CNBB foi contra isso também. Pois é, você vê, ela não consegue nem marcar uma posição, cara, contrária às igrejas pentecostais que estão tomando conta politicamente do Brasil. Né? Tem um projeto de poder, a gente já sabe, através da teologia do domínio, né? Mas eles não conseguem sequer marcar uma postura de contraposição a isso. E embarca num projeto desumano, cruel, como esse, dando apoio. Mas aí justamente porque é um projeto que veio de um evangelho, que eles vão lá e apoiam Sóstenes, e isso fortalece a aliança deles. Eles já estão pensando naquela figura de lotear como organizações mafiosas. Dali da ponte do Rio Oeste para cima é o território do AU, da ponte para baixo é o território do Marco, ok? Está certo, Carcamano. Está certo, é isso que eles são bandos de carcamanos. Eles estão loteando a cidade como grupos mafiosos. Eles já estão, os católicos já estão aceitando que perderem e vão continuar perdendo alguns fiéis, mas querem resguardar um núcleo duro para si. Porque realmente não haveria realmente a possibilidade de todo mundo virar evangélico. Isso não vai rolar. Em qualquer sociedade você vai encontrar um núcleo duro de qualquer coisa. Então, quer dizer, com essas flutuações quanto ao cenário religioso, ora os evangélicos aumentam, ora estagnam. Pode haver uma regressão também, que eu espero que inclusive haja, mas não para voltar para o meio católico, mas vai ficar um núcleo duro, sempre vai haver um grupo grande de qualquer um desses lados. Então, eles já estão conformados com isso, eles já estão sabendo que vamos ficar, talvez, será que vamos ficar 50-50 ou 60-40? Então, vamos definir as nossas posições aos nossos lados. A gente quer os nossos feriados religiosos, ok? A gente quer manter ainda certas prebendas aqui, certas vantagens financeiras que entram, manter a concordata com a Santa Sé. Os evangélicos podem ficar botando as igrejas deles em qualquer lugar. E aí, quer dizer, todo mundo se ajeita, quer dizer, é mafioso, carcamano mesmo, dividindo a cidade em território. Certo. O Cristiano perguntou, Eduardo, claro, vendo aqui o seu ativismo, a sua veemência, o seu conhecimento na área jurídica, se você não teria pretensões de se candidatar. Eu já sei a resposta, mas você... Não. Eu fiz essa besteira em 2006 para não repetir. E ainda vou fazer uma coisa que me emputeceu, cara. Foi assim, eu concorri à eleição ao cargo de deputado federal em 2006. Aí eu recebi, dentro do diretório do Partido Animal Evangélico, nem recebi, quer dizer, me indicaram para ir até a agência do Banco do Brasil para poder tirar o talonário de cheque da conta de campanha. Porque dentro dos procedimentos você tem que abrir uma conta de campanha e é nessa conta que tem que entrar as doações e os pagamentos têm que ser pagos com o cheque da conta de campanha. Aí eu fui até o Banco do Brasil, abri a conta de campanha com o ofício dado pelo PTB, fui lá abrir a conta e recebi um talonário.
Aliás, acho que foram 2 talonários de cheques. Se precisasse de mais, eu receberia mais, mas teria que apresentar os canhotos usados, eles me emitiriam quantos cheques eu precisasse, até o limite máximo de gastos de R$ 4 milhões. Eu lá vou botar R$ 4 milhões em campanha? Não tem nem sonho ter uma coisa dessas. Só que o que acontece? Quando alguém se inscreve como candidato, declara como valor máximo dos seus gastos quanto você pretende botar. Geralmente, cara, eu vou gastar R$ 100 mil. Só que se você gastar 100 mil em um, o TRE vai te multar no dobro do que excedeu. Então, tudo bem. O Roberto Jefferson criou a estratégia de botar todo mundo declarando o máximo, porque ninguém atinge o máximo. R$ 4 milhões é uma soma irreal, quer dizer, nem aqueles que são eleitos gastam R$ 4 milhões. É o máximo previsto na lei, mas nunca é alcançado. Aí eu venho com o talonário de cheques na mão, volto ali ao diretório do partido, digo lá para o irmão do Roberto Jefferson, o Ronaldo, que era o secretário-geral. Deu tudo certo, a conta foi aberta, o número é tal, que eu já informei ele. Aí eu ficava assim, deixa o talonário aqui no cofre do partido. Eu não vou deixar um talonário de cheque em branco na mão de um terceiro. O cheque vai ficar comigo no meu bolso. Se entrar algum dinheiro nessa conta, quem administra sou eu, não vou deixar o partido administrar. Nunca mais me deram legenda. Não, ainda mais de um lobo como o Roberto Jefferson, né? Então, quer dizer, eu percebi que a sacanagem é a seguinte, eles abrem, realmente, às vezes, eles dão legenda para iniciante, para gente que não tem expressão política nenhuma, que era o meu caso, que eu só tinha algum conhecimento ali na área da Tijuca, onde eu me criei, receba a legenda, que, por sinal, foi em substituição a um outro cara que teve a sua candidatura impugnada por não apresentar documentos. Então, o golpe é o seguinte, do momento que abre a conta de campanha e o talonário fica dentro do partido, eles podem despejar quantos milhões quiserem ali dentro, de caixa 2, de corpo, eles lavam dinheiro. Eles lavam dinheiro na conta e depois, com o talonário, eles vão lá e podem fazer as compras que forem e declarar como despesa de campanha. E fica para eles. Então, quer dizer, do momento que eu disse, não, eu não vou deixar o talonário da conta de campanha com vocês, os caras não podiam dizer, não podiam me obrigar, não você tem que deixar, não podiam dizer isso, só que nunca mais me deram legenda. Então é isso, que eles só querem o candidato pequeno para isso, então também nunca mais quero me meter com essa merda. Fiquem aí vocês fazendo a sacanagem de vocês, que eu estou longe disso. Certo. Ô, Eduardo, você tem sido incansável. Você veja que nós tínhamos programado essa nossa live, e minutos antes de você entrar, você estava trabalhando aí na minuta aí de alguma ação, de alguma coisa. Eu pergunto a você, tem alguma coisa a ver com esse seu ativismo ou já é uma outra coisa? Não, era um caso, um amigo meu me pediu só para fazer uma questão de um embargo de terceiro da mulher de um cara que está sendo processado e teve os bens declarados indisponíveis. Aí ela está tentando ressalvar pelo menos a metade da sala comercial que ela comprou quando estava casada com o cara. E aí é uma coisa que eu fico até triste, porque ela está se ferrando com uma ficção legal. Ela pagou pela sala, botou o dinheiro dela, adquiriu a sala comercial, estando casada, comeu um parcial com um cara que agora está sendo processado e teve indisponibilidade de bens decretada. E ela vai perder metade da sala porque era casada com um sujeito, independente dele ser culpado ou inocente. Né? Ele não está sentenciado, ele pode até se livrar daquilo, mas liminarmente foi dada indisponibilidade de bens. Quer dizer, a mulher simplesmente entrou com o traseiro na relação e o cara entrou com alguma coisa para ferrar com ela. Ela só tomou dentro por ter se casado com aquele cara. Ela botou o dinheiro dela na compra de uma sala e vai perder metade do dinheiro porque era casado em um parcial. Até o seu cachorro está indignado aí com essa situação. Eduardo, você já computou o número de ações que você já provocou, né, nesse seu ativismo pela laicidade? Né? Eu nem quero colocar assim como ativismo ateu, não é necessariamente isso, mas você tem trabalhado em defesa da laicidade do Estado brasileiro. Bem, eu tenho computado até agora 47 julgados procedentes e mais de 20 aguardando julgamento. Muito bem. E quais assim as mais emblemáticas? Você poderia dizer do que elas tratavam para que as pessoas saibam
quais lutas você tem travado, e depois a gente vai falar um pouco da repercussão dessas lutas, tá? Eu considero, quer dizer, a primeira que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu deflagrei em 28 de agosto de 2014, contra aquela lei da Bíblia do Estado do Rio de Janeiro. Deu uma bela polêmica, o deputado Albertassi deu uma entrevista na época dizendo que o Tribunal de Justiça tinha sido arbitrário. Logo depois ele foi preso por corrupção, porque, afinal de contas, ele é ungido, não pode ficar muito tempo em liberdade, tem que ir lá e visitar os iguais a ele que estão na cadeia, que é onde ele está até hoje, por sinal. Aí teve essa da objeção de consciência, tem uma relevância enorme, porque ela abria uma possibilidade imensa de lá na frente, quando o aborto e a eutanásia forem legalizados, médicos de serviço público se recusarem a fazer os procedimentos. Então, já fechei essa por aí. No estado de São Paulo, temos aqui realmente dando repercussão essa questão de bíblias em bibliotecas. Já foi julgada de Sorocaba por 17 votos a 7, o prefeito entrou com recurso extraordinário, ele foi sobrestado com base no tema 1086 da repercussão geral, quer dizer, ele não vai subir ao STF, vai ficar aguardando o STF julgar o tema 1086, que é a questão dos símbolos religiosos em prédios públicos. Agora, eu acho que realmente talvez o que eu também das mais relevantes para as liberdades no momento são as duas ADINs que o atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, que até peço desculpas aí que eu não consegui ainda memorizar o seu nome, porque é comum, o anterior, doutor Sarrubo, por ser um nome mais raro, eu tinha gravado logo. Agora, quer dizer, o atual procurador, que eu vou até, quer dizer, até pedindo desculpas a ele, procurador, deixa eu ver aqui o nome dele, para dar o doutor Sérgio de Oliveira, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Quer dizer, a Justiça feita ele ajuizou a DINS agora, no finalzinho de maio, contra as leis de Jundiaí e de Sorocaba, que proíbem fazer sátira com as religiões. Quer dizer, veja, foi aprovada a lei para isso, para proibir blasfêmia, com pena de multa. Quer dizer, foram feitas, tem a lei de Jundiaí, ela foi parcialmente vetada pelo prefeito, ficou justamente sem a parte da multa, que o prefeito achou excessivo colocar a multa, mas a lei de Sorocaba, ela prevê multa que pode cair, em tese, até quem faça piada de padre. Então, quer dizer, a lei em questão, estou abrindo aqui, é a Lei 12.622, de 28 de julho de 2022. Quer dizer, não tem nem 2 anos, já ficou em vigor tempo demais, já era para também ter sido ajuizada essa ADIN há mais tempo, que eu já tinha representado até alguns meses, ela demorou um pouco mais do que a média. Foi de autoria de um vereador chamado Dilan Roberto Viana Dantas, e que ela disse o seguinte: esta lei corrobora com a proibição do vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização ou menosprezo em ato isolado ou em grupo através de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas de ONGs. Marcha de ONG é parada gay, safado. Eu sei que é que você conhece. Associações, agremiações e partidos políticos, e do vandalismo e pichação contra símbolos e monumentos cristãos no âmbito do município de Sorocaba. A lei prevê multa de até R$500 mil por uma blasfêmia, por uma sátira, por uma piada, por um desfile carnavalesco em que apareça um destaque fantasiado como um Jesus gay. Então, quer dizer, negócio é esse, cara, porque o prefeito Rodrigo Maganhato é evangélico, então para ele sancionar isso foi uma diversão para ele. Só que agora esse troço vai cair, porque realmente ela viola completamente a liberdade de expressão, cara. E o que realmente o Código Penal proíbe é vilipendiar o objeto de culto. O objeto de culto é aquele consagrado como sacerdote que é usado dentro do culto. Por exemplo, se tiver um altar dentro de uma igreja, é claro que aquilo está benzido, está consagrado. Mesmo que eu não acredite em bênção, porcaria nenhuma, mas o cara fez o gesto ali, deu ali, certificou lá entre eles de algum modo de que aquele altar está colocado para o culto, as imagens que estão no altar também estão benzidas para o culto, as hóstias que estão dentro do cibório foram consagradas pelo padre, então ele teria realmente consagrado aquilo como objeto para o culto, então eles estão protegidos, então uma pessoa não pode entrar
na igreja, que é a casa dos outros, quer dizer, veja, não estou na casa de Deus, é a casa dos outros, é uma entidade privada. A pessoa não pode entrar na casa dos outros e ir lá e fazer um vandalismo. Aí, pô, se ele vandalizar, ele está cometendo realmente é o chamado vile, é o crime contra o sentimento religioso. Então, isso é uma coisa. Quer dizer, eu não conheço nenhum ateu que vai entrar em igreja para derrubar a imagem. Protestante que gosta de fazer isso, entre em terreiro de Umbanda e derruba a imagem. Mas ateu eu não conheço nenhum que entre em igreja, em terreiro de Umbanda, para quebrar a imagem, para rasgar a Bíblia, para causar qualquer dano a eles. Isso aí eu nunca vi. Eu vejo lá os cristãos Mas entre se empurram. a Então, gente está vendo aí por essas iniciativas legislativas que estão querendo talibanizar o Brasil. A impressão que a gente tem é essa, né? Quer dizer, a intenção é essa mesmo. A intenção é essa mesmo. Eu acho que o Lula ainda não acordou que esse é o problema. Porque até aqui ele vem tomando uma postura de mão estendida. Quer dizer, eu tenho respeito máximo ao presidente Lula, compreendo realmente a estratégia e a necessidade que ele às vezes tem para obter a governabilidade. Sim. Mas ele está tendo uma postura de mão estendida com gente que o odeia pelas costas e que conspira todo dia para derrubá-lo. Foram esses caras que o botaram na cadeia por cerca de 2 anos. Foram esses caras que mataram a sua primeira esposa. Foram esses caras que viram quando o neto dele morreu, que ele não pôde ir ao enterro do neto. Então, quer dizer, eles querem que ele passe por isso tudo de novo. Eles fazem essas alianças aqui agora, negociam com ele, que eles pegam uma lei como aquela da tolerância, da lei da liberdade religiosa de 2003, querem agora esse negócio para proibir aborto, eles entram com essas coisas e querem a tolerância do Lula com isso. Eles querem que o Lula aceite mais, só que a cada vez que ele assina embaixo, ele está cometendo o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Ele está sendo tolerante com a intolerante, que só querem crescer, pegar poder para acabar com ele. Então, a própria tolerância deixa de existir quando você tolera os intolerantes. Você vai tolerar um partido totalitário, você vai deixar que eles possam falar e se mostrar em público com a mesma liberdade dos outros. Só que se você faz isso, você está assumindo o risco, na regra do jogo político, de que os totalitários ganhem. Então, aí, do momento que você está assumindo a possibilidade, você vai botar em igualdade de condições, então você está assumindo a possibilidade que venha uma eleição e eles se consagrem, que eles ganhem. Agora, do momento que eles ganharem, o que é que vai acontecer conosco? Eduardo, você costuma fazer para detectar, não é, as câmeras que estão violando a laicidade? O que você costuma pesquisar pela internet? Tem alguma informação vem do próprio município e chega até você? Como que você qual a sua estratégia de ação? Tem sido sua estratégia de ação? Bem, as primeiras representações que eu fiz, que foram contra São Carlos, Araraquara, Araçatuba e Piracicaba. A informação veio através do blog do nosso grande amigo jornalista Paulo Lopes. Paulo Roberto Lopes, que mora em Santana de Parnaíba, ele é natural de São Carlos, já trabalhou em vários jornais importantes, hoje ele tem o blog Paulo Lopes, que é certamente, quer dizer, o mais lido pela comunidade ateísta que temos aqui. Realmente é a primeira pessoa que eu vejo dentro do jornalismo ateu. Então, eu vi assim, que ele noticiou alguns casos, como, por exemplo, em Piracicaba, durante a abertura de uma sessão na Câmara Municipal, o presidente mandou fazer leitura bíblica, todo mundo fique de pé. Tinha um cara que era funcionário do Ministério Público, quer dizer, não era promotor, era um funcionário administrativo, estava presente assistindo a sessão. Chama Regis Monteiro o nome dele. Ele simplesmente continuou sentado. Não vou ficar de pé para ver a leitura de Bíblia, continuou sentado. Aí o presidente mandou que os seguranças da Câmara botassem o homem para fora. Expulso da Câmara por se recusar a ficar em pé para a leitura de Bíblia. Em São Carlos, havia uma resolução do ano 2002 que também previa leitura de Bíblia e que a Bíblia tinha que ficar sempre aberta sobre a mesa diretora. Aí o vereador Djalma Nery, do PSOL, apresentou um projeto para alterar essa resolução, determinando a substituição da leitura de versículos da Bíblia por artigos da Constituição Federal.
Quer dizer, ao invés de ler Salmo, você vai abrir e vai ler ali que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, por exemplo. Homens e mulheres são iguais em direitos. Está na Constituição, ele substitui por isso. Aí o bispo católico de São Carlos disse que estava sentindo uma perseguição religiosa e que a proposta de substituir a leitura de versículos da Bíblia por artigos da Constituição era inconstitucional. Quer dizer, olha o nível. Aí o pastor-chefe da Assembleia de Deus, que como se diz, deles eu só posso esperar que tenham um raciocínio ainda mais confuso do que o dos católicos, aí disse assim, existe coisa mais importante para debater. Quer dizer, aquela famosa falácia de recusa ao debate daquilo que é incômodo. Isso aí é tradicional. A gente, quando o cara não quer discutir algo que incomoda, ele vai dizer que tem coisa mais importante para fazer do que isso, querendo retirar a importância da proposta. Quer dizer, é mais tolo, mais banal ainda do que o que o bispo católico falou, embora todos eles sejam uns grandes aldrabões. O John Maneri, pressionado, retirou o projeto. Ele viu que ele não ia ter clima dentro da Câmara, que ele começou a ser criticado pelos colegas, a imprensa malhando o cara. Quer dizer, ele faz uma coisa assim, vamos substituir o versículo da Bíblia da Constituição. Se eles pudessem, eles tinham queimado um homem vivo. É interessante isso, Eduardo. Você não tem se deixado intimidar. Eu tenho acompanhado um pouco, né, dessa sua luta, né, junto às câmaras municipais, junto aos ministérios públicos, para fazer valer a laicidade do Estado. E a gente vê a articulação de vereadores junto às pequenas imprensas, né, desses municípios para tentar manchar a sua imagem, em discursos no próprio legislativo contrários, né? Eu tomei 2 moções de repúdio já. Isso, era isso que eu ia dizer, né? A aplicação de moções de repúdio numa tentativa de silenciá-lo, de calá-lo, mas nada disso vai adiantar, porque você... Eu só vou enfiar mais adinho neles, cara. Eu vou continuar representando. E ainda mais junto à fome com a vontade de comer, porque, como eu disse, eu comecei com esses 4 casos que o Paulo Lopes mencionou. Quer dizer, em Araraquara, uma vereadora, que agora também peço, eu esqueci o nome dela, ela hoje é deputada estadual, inclusive é católica. Ela só pediu para tirar o nome dela do rodízio de leitura bíblica. Deu polêmica. Que história é essa? Então, isso aqui é um direito ou é uma obrigação? Então, quer dizer, porque ela pediu para não botar o nome dela, aí critica a mulher. E se ela fosse ateia? E daí? Ela é católica, por isso que ela só disse que ela não queria participar disso, teve que se explicar, teve que se discutir. No primeiro dia dela na Câmara, teve que dar explicações, tem esse discurso, está filmado, está gravado no canal do YouTube da Câmara de Araraquara, porque ela não quis ler versículo da Bíblia, tem que dar satisfações. E aí, quanto a Araçatuba, houve um movimento de munícipes, quer dizer, cidadãos locais ligados ao PSOL, que botou um abaixo-assinado numa plataforma, que eu nem sei qual foi, se foi a change.org, qualquer coisa, e botaram uma plataforma de abaixo-assinado pedindo para acabar com a leitura bíblica na Câmara. O abaixo-assinado não chegou sequer a ser concluído, não chegou sequer a ser entregue. Apenas por ter sido publicado na plataforma, eles tomaram uma moção de repúdio, por iniciativa do vereador Maurício Bem-Estar, que não gera bem-estar nenhum para a população, como visto, porque ele repudia os seus próprios concidadãos. Aí eu pego esses 4 casos e mandei para o MP de São Paulo, entre dezembro e janeiro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. As 4 ADINs entraram, as 4 foram julgadas procedentes. Então, beleza, então agora eu tenho 4 acórdãos de procedência que já vão encorpar a jurisprudência que havia. Aqui em São Paulo a jurisprudência era pouca. Eu poderia que quando eu comecei em 2021, ali só havia bugre e mato, porque havia apenas 2 precedentes contra a Catanduva e Itapecerica da Serra de procedência contra ritos religiosos em câmaras municipais. E um contrário contra a cidade de Porto Ferreira, em que foi considerado constitucional que a Bíblia ficasse aberta sobre a mesa diretora da Câmara. O relator, por sinal, foi o desembargador Damian Kogan, que hoje em dia ele mudou de posição. Diante da orientação jurisprudencial que se firmou ao longo dos anos 2022 e 2023, ele hoje vota sempre pela derrubada desses ritos. Ele mudou de ideia. Se fossem julgar hoje aquela ADIN de Porto Ferreira,
o resultado seria totalmente outro. O Eduardo, o Movimento Brasil Laico, MBL, né, tem coincidentemente esse triste nome, mas enfim, é um A movimento. inicial não é boa, mas pelo menos Mas tem, são muito bons. eles têm tido uma atuação, se tornado amigos curi acho, do STF recentemente, e têm tido uma atuação bastante forte. No passado, nós tivemos uma atuação também, né, nessa área, no judiciário, da ATEA, né, que está, segundo você mesmo me disse, com o seu CNPJ. A última vez que eu olhei, ela estava em inaptidão. Eu não sei dizer agora, porque realmente para tirar inaptidão, um contador resolve isso numa semana. Certo. Então, é só uma de questão qualquer modo. de criar vergonha na cara, ir lá e resolver, pagar as multas que houver. Certo. Mas a última vez que eu olhei, eles estavam inaptos. Então, assim, esses inaptos no CNPJ e inaptos na sua atuação. Que eles não registraram ata, seu... eles ficaram se fazer eleição, não registraram ata. Isso. Uma coisa desagradável que eles perpetuaram o Daniel. O Daniel é um Exatamente. Excelente, quer dizer, até tenho respeito pelo Daniel, ele realmente ele foi, naquele momento inicial, uma pessoa fantástica. Ele levantou a questão do preconceito contra os ateus. Então, temos realmente que ter gratidão a ele por isso. Sem dúvida. Mas ele cometeu vários erros políticos, ele deu muito tiro no pé. O primeiro deles foi ele simplesmente achar que a ATEA tinha dono. Ele sempre se fez reeleger. Ele poderia ter alternado, ele tinha outras pessoas boas ali. Ele tinha, mesmo que sendo entre eles, ainda assim é claro que toda essa associação vai ser a eleição entre eles. Não interessa se vai ser um grupo maior, um grupo menor. Tinha que ter uma alternância de poder ali. Outra coisa dele querer centralizar, a ATEA sou eu. Aí ele foi lá, prestou apoio ao Bozo. O tiro Bozo no pé. Fez uma palhaçada tremenda. E aí ele simplesmente cagou a ATEA. E é uma instituição que fez muitas provocações ao Ministério Público antes de mim, que foram realmente excepcionais. Eles abriram uma série de precedentes. É claro que eu, contando hoje, eu acredito que eu já tenha mais ADIM julgadas procedentes como pessoa física do que a ATEA como um movimento mesmo, pessoa jurídica. Eu passei. Eu Mas ainda assim, é uma instituição com um passado glorioso e não merecia estar desse jeito que está. Sem dúvida nenhuma. Eu destaquei esse fato, né, para lembrar uma coisa, que você, dentro do meio ateísta, dos grupos de WhatsApp de que você participa, você sempre disponibiliza as ADINs que você redige como uma forma de estimular, não é? Sim, outras pessoas a fazerem o mesmo. Vou mandar o link aqui e deixar aqui, se quiser, pode deixar na descrição. Quer dizer, eu coloco as ADINs que já foram julgadas procedentes. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu entrar aqui. A última vez que eu mandei esse link, eu acho que ele está na. Deixa eu ver aqui em qual grupo que eu encaminhei. Deixa eu ver aqui, que eu estou com várias abas do Chrome abertas. Aí tem que alternar aqui, vamos entrar. Vamos ver aqui. Senão vou ter que abrir aqui, que está querendo se eu pegava o link de cara. Deixa eu ver aqui, caramba. Quanto Eduardo eu quero mandar justamente para que possa ser usado como modelo. Porque realmente eu coloco dentro dessas, eu boto as pastas que eu vou acompanhando os processos. Então tem a minuta da representação que eu escrevi em Word. Geralmente tem a minuta da ação direta de constitucionalidade que o Ministério Público entrou concordando com meus argumentos. E tem o acórdão, que é o julgamento pelo Tribunal de Justiça, concordando com a ADIM proposta pelo MP, que concordou comigo. Então, qualquer um pode pegar aquilo, estudar e saber como fazer igual na sua cidade. É só entrar no portal da Câmara dos Vereadores e começar a pesquisar as palavras-chave, Bíblia, oração, termos assim, e ver se existe alguma lei que apanigue, que dê, por exemplo, que bote verba pública para a Marcha para Jesus, que bote Bíblia em biblioteca, que proíba fazer sátira religiosa. Então, quer dizer, só para ter uma destrinchada no site da Câmara da sua própria cidade, já vai encontrar muita coisa tenebrosa. Certo. Eduardo, a gente já está se encaminhando para o final. A gente só tem 2 horas de live, certo, né? Porque nós temos essa limitação. Nosso programa ele é gratuito, a gente não tem ainda o programa pago.
Mas é muito proveitosa essa nossa live. Eu queria que você comentasse um pouco assim, a gente falou ainda há pouco dessa atuação da ATEA, né, que hoje está realmente na letargia, mas a gente tem suscitado, né, a criação de uma nova entidade de âmbito nacional. Que expectativas você tem em relação a isso? Você acha é difícil? Eu tenho estado provocando essa formação, a formação dessa entidade e tudo, mas sei das dificuldades que são, né? Não é nada fácil. O Eduardo teve algum problema, saiu, mas logo ele deve entrar. Né? Então, como eu estava dizendo, a gente tem tentado reorganizar o movimento ateísta brasileiro com a formalização de uma entidade, e a gente até deixa aqui quem tiver interessado, né, nesse assunto, né, que quiser se somar a essa luta na criação desse movimento ateísta e agnosticista e agnóstico do Brasil, brasileiro, entre em contato conosco pelo comentário na live, mostrando, dizendo do seu interesse, que a gente tem maneiras de estabelecer esse contato. E a gente está nessa perspectiva. Não é fácil, como eu estava dizendo, é uma coisa bem difícil, mas unir o ateísmo, os ateus, é bem difícil. Muitos se intitulam lobos solitários. Né? Claro, a gente entende, mas assim, quem está dentro do ativismo sente essa necessidade. Veja, Eduardo desenvolve todo esse trabalho sozinho, como pessoa física. E ele sofre todas as porradas, né, digamos, de toda. Às vezes até da comunidade, que é o vereador, que ali se organiza e faz abaixo-assinado, e faz moção de pesar, etc. E destinam a ele, pessoa física. Né? E isso é bem pesado. Ao passo que, se você tem uma associação que represente o movimento, você aí é um CNPJ, então você não tem essa coisa direcionada a uma pessoa, você aciona o jurídico da entidade e vai entrar com as ADINs que forem necessárias, e lutar por outras causas que tenham sintonia com o movimento, né? Como é a laicidade do Estado brasileiro, né? Lutar contra leis como esta, que é a lei do aborto, na verdade é a lei do estuprador, que favorece o estuprador, né? E criminaliza a vítima, né? E nós, enquanto movimento, temos que prestar solidariedade às vítimas, né? Não ao estuprador. Né? E, portanto, aqui a gente repudia. Então, o movimento é importante por isso, porque ele tem como entidade legalizada, ele tem voz. Né? Então, é isso que precisa acontecer novamente. A gente tinha participação, o Eduardo deve estar tendo alguma dificuldade de entrar, mas a gente estava falando da história da ATEA, né, que deu um grande impulso ao ateísmo no Brasil, participando de eventos, sendo chamada enquanto representatividade, né, para programas de televisão, por exemplo. O Sotomayor escrevia também, então, para jornais. Estamos aqui de volta. Marcos? Sim, Eduardo. Oi. Pronto, Está me beleza. ouvindo? Estou ouvindo, tá? Você está de volta. Enquanto você não estava aqui conosco na nossa ágora, eu estava aqui dizendo um pouco, né, da necessidade de termos um movimento, uma entidade que represente Oi. nacionalmente o movimento, né? Desculpa, Marcos, realmente tive um problema aqui com o modem, que eu fui desconectado de repente. Tranquilo, tranquilo. Eu estava dizendo, Eduardo, disso, da necessidade de termos um movimento mais forte, porque você acaba levando todas as pancadas, né, diretamente. Quando você tem uma associação, você entra com o CNPJ da associação, é uma instituição. Então, Nem coçaram pancada, uma meia dúzia de vereadores evangélicos que me repudiam, desonrados são eles. sim, E eu entrei com ação anulatória também, mas ganhando ou perdendo, desonrados são eles. Não, o importante, por exemplo, que você, mesmo com a existência de uma entidade de âmbito nacional que tem essas ações, é exemplo do MBL, Movimento Brasil Laico,
né? Mas você vai continuar com suas ações individualmente Claro, também, porque é um trabalho que você vem fazendo já há muito tempo, independentemente se existe ou não. Mas o fato é que a gente, enquanto movimento, vai poder é, lançar mão de um desagravo enquanto instituição em apoio às suas atividades, entende? isso é Isso é uma coisa interessante de qualquer importante. maneira, mas, é claro, além disso, como eu disse, eu entrei com ações anulatórias contra as câmaras de Araraquara e Osasco. O juiz de Araraquara está criando alguns entraves, eu estou sentindo ele está atrasando o despacho. Já o de Osasco não quis saber, mandou citar logo. A Câmara Municipal de Osasco está citada desde o dia 21 de maio, mandado de citação juntado dia 28 de maio. Eles têm 30 dias úteis para contestar. Então vamos lá, eu entrei só com pedido de anulação dessas moções. Não pedi nada de dinheiro das cidades, eu não pedi dano moral. Em que pese seja controverso se caberia um dano moral aí, por conta da questão da imunidade parlamentar, eu poderia construir em cima realmente do município, que haveria uma responsabilidade civil objetiva. Mas eu não vou fazer isso, que eu não vou penalizar o contribuinte de Araraquara, nem o contribuinte de São Carlos, por causa dos péssimos vereadores que eles têm. Então, isso daí, quer dizer, não foi realmente uma coisa que justificasse. Se eu tivesse sido agredido fisicamente, tivesse que precisar de tratamento médico, tivesse havido uma agressão maior a mim, aí sim entraria dando material e moral. Mas os caras aprovaram moção dizendo que me repudiavam. O pessoal de Araraquara foi, inclusive, de um racismo extremo, que eles disseram que o grave era o fato de eu ser um carioca. Eles não querem que carioca represente contra as leis deles, mas é o que mais vai ter, cara. Eles disseram que eu, como carioca, eu tinha que me ocupar da segurança pública na minha cidade maravilhosa. Porra, isso é a mesma coisa que dizer que um negro tem que voltar para a África, cara. Que debate é esse? É claro que isso é racismo regional. Falar do carioca associando a violência, como também falar do nordestino, dizendo que lá as coisas se resolvem na peixeirada. E é uma mentira, porque a violência é disseminada no Brasil inteiro. E Araraquara não é melhor que Rio de Janeiro nessa matéria, não. Nenhuma grande cidade é melhor do que a outra nos quesitos de segurança versus violência. Aí eles colocam isso, dizendo que o carioca tinha que cuidar da violência da sua cidade. Olha, a resposta que eu tenho que dar foi o seguinte, filho. Tinha uma lei estadual em São Paulo que dava remissão de pena para os bandidos que atuam no estado de São Paulo, que estão cumprindo pena em São Paulo, abaterem dias da pena lendo a Bíblia. Considerava cada um dos 66 livros da Bíblia protestante como uma obra intelectual autônoma para fins de remissão. Então, olha só a vantagem. O cara lê a Bíblia inteira e ia bater um monte de dias da pena. Eu representei isso ao MP, aí nem era o doutor Sarruba, acho que não era o Gianpaolo Poggio-Ismanio, foi o antecessor dele. Derrubou isso, foi ao STF, que a Assembleia Legislativa de São Paulo recorreu ao STF, o ministro Fachin negou provimento por decisão liminar, eles entraram com agravo interno, a segunda turma do STF manteve a decisão do Fachin, e a lei caiu. Então, vocês querem saber o que é que eu faço contra a segurança pública? Então, vamos falar contra a segurança pública de São Paulo. Eu estou fazendo os bandidos que se tornam evangélicos ficarem mais tempo presos. E ficando mais tempo presos, demora mais a que eles voltem a assaltar, estuprar e matar as pessoas de bem aqui do lado de fora, já que eles falam tanto em cidadão de bem. Então, quer dizer, o cidadão de bem precisa que o bandido evangélico continue mais tempo preso. E eu dei esse presente para o estado de São Paulo. Não tem mais remissão de pena pela leitura em São Paulo. E também não tem mais no Ceará. Sim, pelo menos não remissão de pena para outras obras. Mas alguns diazinhos a mais eles vão ficar. Nem que seja uma semana a mais, eles vão ficar. Ou que leiam outras obras, né? No Ceará eu fiz o mesmo. A bandidagem de São Paulo está me ouvindo, e a bandidagem do Ceará. Consegue me ouvir? As duas coisas. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir? Você eu consigo ouvir. Não sei se o Pipoca deixou você me ouvir. Não, estou dizendo que leiam outras obras, né? Que se eduquem mas, na verdade, com outras literaturas. Mas nem permite remissão. O fundamento básico é que não existe isso. A lei de execuções penais permite remissão para quem trabalha e para quem estuda.
Mas E olha, eu acho estudo. que isso está em voga em alguns outros estados do Brasil, Sim, ou sim, não. sim. Assim, tem alguns outros estados, mas eles não falam especificamente na leitura de livros religiosos. Isso é uma coisa que ainda estou avaliando. Sim, Inconstitucional é, exato. todas são. Todas são porque não existe a possibilidade de remir pela leitura. A Uhum. remissão de pena é a seguinte: para trabalho e para estudo. E estudo é aquele feito com a matrícula do preso dentro da escola do sistema prisional. No complexo de Jericinó, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe um CIEP, um Centro Educacional Estadual, que foi seguindo um modelo criado pelo antigo governador Leonel Brizola, que funciona ali, justamente os presos são matriculados no CIEP e tem aulas que são ministradas dentro do sistema prisional. Então, eles são levados para assistir, tem frequência às aulas. E, como eu dizia, a educação dada no sistema prisional, ela é pública e laica. Então, Perfeito. aí que eles vão ter remissão. Eles vão ter a remissão de pena estudando, obtendo instrução pública e laica, e não lendo Bíblia nas suas celas e fazendo resenha de que leram o Antigo e Novo Testamento. Então, até que a minha resposta para a questão de segurança pública em São Paulo, Ceará, é essa: não pode remir pena por leitura da Bíblia, vai continuar preso. Certo. Ó, o Cristiano aqui, vou colocar o comentário dele aqui, fazer a leitura. Ele diz assim: os ateus não são unidos o suficiente para formar uma instituição forte e coesa, infelizmente, né? De fato, o Ele tem Cristiano, razão. não é fácil, realmente não é fácil, mas a gente já teve uma atuação forte de uma instituição como a ATEA e, embora o Movimento Brasil Laico não seja um movimento apenas de ateus, não é também de agnóstico e de outras pessoas, até mesmo de religiosos que defendam a laicidade, né? Mas é importante destacar, Cristiano, que nós somos muitos no Brasil. Vai sair ainda o censo, a gente não sabe dos números exatos ainda, mas somos muitos em todos os estados brasileiros e é importante que a gente se organize, porque existe a ateofobia, a discriminação contra os ateus, pessoas que são demitidas pelo simples fato de saberem que a pessoa é ateia. Então, todas essas coisas, né, que vêm contra a cosmovisão ateia, precisa ter uma instituição forte que possa combater, além de se inserir nos debates públicos. Eu estava dizendo aqui, né, Eduardo, da luta que deve se travar pela questão da eutanásia no Brasil. E que instituição, que órgão iria levantar essa bandeira no Brasil? Então, acredito que nós, sim, a maior parte de nós, Nós temos que ir às ateus, ruas, como dizer, horizontalizar e espraiar a militância. Temos que sempre formar a ouvi isso de consciência. você, Eduardo, sempre ouvi isso de você, da necessidade de uma horizontalização do movimento. A gente tem um movimento bastante razoável na internet, mas não basta que fique na internet de maneira isolada, com canais isoladamente fazendo esse trabalho. Importante, importantíssimo, necessário demais, mas a gente precisa se articular enquanto Sim, como organização do movimento. organização, nós podemos ter, realmente, começar primeiro, chamar os outros youtubers ateus, começar realmente a trocar informações e experiências com eles, e daí começarmos também a pressionar as autoridades, quer dizer, ir ao Ministério Público, entupir a caixa de entrada dos e-mails dos deputados, senadores, Exatamente, vereadores, porque exatamente. o pessoal de direita faz o seguinte: quando está para pautar aquele projeto da Marta Suplicy, do Pacto de União Civil e Solidariedade, que foi antes de se falar em união estável afetiva, que foi o primeiro esboço, que hoje aquilo, se fosse aprovado, seria retrocesso, mas em 95 era avanço. Tinha também o projeto, acho que era Yara Amaral, o nome da deputada do PT, que queria liberar o aborto também. Toda vez que esses projetos iam para a pauta, o pessoal de direita, os religiosos, entupiam as caixas de entrada pedindo: não vote isso, não aprove isso, é contra a vida, é contra a família. Faziam a repercussão deles dessa maneira. Então nós temos que começar a fazer a mesma coisa. É fácil pegar os e-mails dos deputados todos, está disponível no portal da Câmara. Só Difícil, bater. difícil, Eduardo, é a gente realmente constituir uma associação de peso. Isso realmente não é, viu, Cristiano? Sim, Nisso uma a gente situação de peso, concorda com mas eu acho que, você. considerando uma logro final da TEA, acho que nós temos que começar a capacitar
cada ateu a raciocinar por si mesmo. Se cada um que está ouvindo agora pegar realmente os e-mails de todos os deputados, todos os senadores, e começar a mandar e-mail dizendo é absurdo isso, esse PL 1904, que coisa é essa? Vocês estão querendo punir quem foi estuprado? Aborto tem que ser até o 9º mês, cara. Não interessa se é viável. A mulher sofreu uma violência, ela tem que ter o direito de tirar aquilo a qualquer momento. Que vergonha é essa que vocês estão fazendo? Então, quer dizer, quando começarem a tomar isso, aí é que eles travam. No caso do PL 1904, houve um intenso ataque midiático porque outras instituições se interessaram, as ONGs feministas se interessaram, várias associações criminais notaram absurdo, o Conselho Federal da OAB declarou que aquilo é inconstitucional. Então, aí, com essa mobilização, os caras estão começando a recuar. Mas, quer dizer, durante anos, dentro da Câmara, quando alguma pauta progressista estava para ser votada, chovia e-mail de religioso, chovia e-mail de homofóbico, chovia e-mail de pró-vida. Por isso que essa organização ela se dá a partir de convocações de grandes sites, os sites de maior peso, né? E tem um efeito, isso acontece. Mas é muito importante que a gente tenha uma associação porque ela dá uma voz de representatividade nacional. É importante se até fosse reformulado, fizesse uma eleição, elegesse alguém que não fosse o Daniel, e digo, eu não sou candidato, Daniel pode ficar tranquilo quanto a isso, eu só não quero que seja reeleito ele, mas que seja eleito alguém que não tenha vinculado as suas próprias posições políticas até e seja capaz de ser um presidente para todos, todas e todes. Certo. Então, aí seria um bom recomeço. É isso. A gente está na luta pela formação do movimento ateísta e agnóstico brasileiro. Estamos com o estatuto pronto, temos mais de 30 pessoas com esse propósito, certo? Estamos dando cada passo de maneira muito conscienciosa, devagar mesmo, para a gente montar uma entidade nacional. É esse o nosso propósito. Se vamos conseguir, não sei, o futuro dirá. Mas é essa a nossa intenção, a gente está trabalhando para isso. Amigo Eduardo, quero agradecer, parabenizar por seu ativismo. Você tem feito um trabalho espetacular em prol da laicidade do Estado brasileiro, derrubando várias medidas inconstitucionais adotadas pelas câmaras, por assembleias legislativas, enfim. Então, recebo aqui, eu sempre o parabenizo quando tomo conhecimento, né? Eu quero manifestar publicamente, continue firme e forte nos seus propósitos, na sua luta, que esse reconhecimento similar à da americana, certamente você já tem no seu histórico, você já conquistou isso. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu quero dizer a vocês que se nós conseguirmos realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade, nós vamos contar com a inteligência, com a sagacidade, com a presença de Eduardo numa das conferências que a gente pretende realizar. Estamos nessa batalha também, e ele é um dos organizadores também, um dos partícipes, né, dessa luta. Obrigado, você fica com as suas considerações finais, Eduardo. Mais uma vez, eu que agradeço o prestígio, o reconhecimento, e eu compartilho com todos os ateus e agnósticos brasileiros que nós todos estamos juntos justamente no reconhecimento dos nossos direitos, no respeito que temos que ter em sociedade e no respeito às garantias constitucionais de todos, de todas e todes. Agora, como eu botei realmente no título dessa live, nós estamos vivendo uma primavera laica, principalmente pelo Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo tem uma postura proativa magnífica pela laicidade e está sendo ouvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma qualidade enorme dos seus julgados. Então, por isso que eu digo, nós estamos vivendo uma primavera, mas eu estou estamos lembrando da primavera de Praga, em que realmente houve ali uma maior liberdade concedida aos cidadãos dentro daquela República Soviética. Entretanto, a primavera de Praga terminou mal quando houve uma intervenção do governo central soviético que restabeleceu a repressão.
Então, nós precisamos estar atentos ao seguinte: nós estamos tendo agora uma primavera, só que ela tem que ser mantida e cultivada a cada dia, porque o menor descuido pode fazer realmente que sobrevenha alguma decisão desfavorável do Supremo Tribunal Federal que reforme o entendimento do TJ de São Paulo, do TJ da Paraíba. No caso do TJ do Rio, já não existe ação em curso, já estão todas transitadas em julgado. E existem outras, quer dizer, o TJ do Ceará, temos também no TJ de Alagoas, eu tenho algumas em andamento. Então, quer dizer, Maranhão também. Então, quer dizer, precisamos estar sempre atentos a manter e a preservar isso e ficar de olhos realmente também perante o que o STF pode fazer, porque alguns desses processos vão acabar chegando lá em algum momento. E é possível que algum ministro terrivelmente evangélico, ou nem tão terrivelmente evangélico, mas que tenha realmente uma postura de ser um liberal até a página 3, pode simplesmente fazer uma sabotagem. Então temos que estar atentos para que essa primavera não termine. Verdade, Eduardo. Bravo por sua luta, né? Eu quero agradecer a presença do Durval, o Castro também, o Cristiano, a Sara, que estiveram conosco aqui, a Sara desde o princípio, praticamente. Né? Muito obrigado a todos. Né? Em breve anunciaremos aí nossa próxima live. Mais uma vez, Eduardo, muito agradecido aí pela disponibilidade de participar desse momento. Tchau a todos, até a próxima. Muito obrigado.